Bem-vindos ao nosso canal no YouTube, A Política em Foco com Werner Hempel. Continue curtindo, fazendo seus likes às nossas publicações, faça os seus comentários, eles nos ajudam muito, eles são muito importantes para nós e, sobretudo, inscrevam-se no nosso canal para poder receber as nossas comunicações, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos transmitir para todos vocês. Hoje eu quero basear a minha fala num artigo que saiu no UOL, Folha de São Paulo, feito pela Beatriz Montesanti. Tem o seguinte título: Saiba por que urna eletrônica é segura e as alegações de Bolsonaro são falsas. Essa é uma questão muito importante. Ela é muito importante porque, na medida que a urna eletrônica já é um sucesso, como nós vamos demonstrar, e é segura, como nós pretendemos demonstrar, o artigo demonstra isso, falar tantas e seguidas vezes com relação ao voto impresso, que a urna eletrônica não dá, é uma cortina de fumaça. É para desviar a atenção de todos nós brasileiros para aquilo que realmente importa no Brasil. Todas as eleições prévias, em todas elas em que a urna eletrônica funcionou, ela se demonstrou absolutamente confiável. E vamos combinar uma coisa: como vereador, como deputado federal, como candidato a presidente da República, o nosso presidente Bolsonaro participou de todos esses pleitos com a urna eletrônica e se elegeu e não questionou a sua eleição. Na medida que ele faz isso agora, ele está tergiversando, ele está querendo roubar a nossa atenção para o que realmente importa. Nada no mundo é 100% seguro. Nada. Tudo é possível de ser corrompido. Entretanto, o sistema da urna eletrônica, ele apresenta uma série de itens de segurança. E o presidente Bolsonaro nunca, até hoje, apresentou provas daquilo que está falando. São suposições. É um discurso de que as coisas não funcionam. E o voto impresso que ele tanto prega, aí que está o problema de colocar em risco o sigilo do nosso voto. Nós consideramos que não é esse caminho. Nós temos que aprofundar uma eventual falha que o sistema possa ter e aprofundar a segurança dele. Todos os indícios citados por Bolsonaro foram desmentidos pela imprensa, pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela Polícia Federal. Não tem nenhuma dúvida agora da segurança. Os vídeos que eventualmente apareceram foram montados. E como é que é a segurança do sistema? Existem 30 camadas de segurança na urna eletrônica. Isso seria como 30 obstáculos para serem vencidos para que nós pudéssemos fraudar os votos. A urna eletrônica, ela não tem conexão com o Bluetooth, não tem conexão com a internet ou qualquer outra rede aberta. Não é possível acessar. O sistema ele está bloqueado para essas possibilidades. Além disso, nós temos que lembrar que a urna eletrônica tem proteção física. O que é proteção física? É proteção policial da urna. É proteção no transporte da urna, inclusive feito pelas Forças Armadas Brasileiras. E tem, sobretudo, na hora da votação, a fiscalização dos partidos políticos. O programa, que é aquilo que é o software do sistema, ele é criptografado. Ele é codificado. Não é possível entrar lá assim na maior. Existe um código. Esse código ele não é acessível. E isso tudo foi apresentado e é apresentado sempre aos partidos políticos, à imprensa e às autoridades. Vejam bem, um mês antes da eleição, as urnas são lacradas numa cerimônia pública. Em todo o país isso. Não é uma urna eletrônica em algum lugar. E com presença de pública, com presença de entidades, e aí a urna tem aquilo que eles chamam de uma assinatura digital, no momento que ela é lacrada.
é o DNA da urna. Nesse momento, daí para frente, qualquer alteração em qualquer uma das 30 camadas fica registrada e pode ser observada numa verificação, ela pode ser identificada. O sistema, a partir daí, guarda o histórico de todas as modificações feitas, inclusive aquelas legalmente feitas um ano antes da eleição, quando se verifica que uma coisa não está 100%. No dia da votação, no dia em que nós vamos lá votar, antes de começar a votação, com os mesários e os fiscais do partido, é impressa uma zerésima. É como se fosse, a gente estivesse na frente de um terminal bancário e a gente imprimisse um extrato bancário. Pois essa zerésima mostra que não tem nenhum voto dentro da urna, que a urna está vazia, que nenhum voto entrou. Portanto, antes de iniciar a votação, não tem nenhum voto lá dentro que pudesse indicar a fraude. Os mesários e os fiscais estão ali observando isso. Durante o pleito, durante a votação, a OAB, os partidos políticos e o Ministério Público vai verificando a autenticidade e a integridade do sistema. Isso acontece sempre. A gravação dos votos, na medida em que eles vão entrando na urna, na medida que eles forem colocados lá dentro, eles geram aquilo que é o registro digital do voto. E uma coisa interessante é que o voto, na medida que entra no sistema, ele não entra numa sequência de votação. Ele é embaralhado, ele é colocado aleatoriamente ao acaso em diversos lugares onde ele pode estar dentro da urna. Portanto, não é possível associar o voto de um com o voto de outro. A sequência, ela não é a sequência de votação. E esse registro digital do voto é que vai dar depois o boletim de urna, que sai em 5 vias, assinadas pelos mesários, pelos fiscais, por todos os presentes no local de votação. Vejam como nós estamos falando da segurança do sistema. E o resultado de cada urna, dessa forma, ele é salvo numa mídia também criptografada, também codificada. Ou seja, de novo, nós temos um outro sistema que salva num outro código, dando mais segurança ainda. A partir daí, essas urnas são recolhidas e o sistema é mandado via satélite para o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Digamos que essa pudesse ser uma etapa frágil, dessa transmissão ela ser sequestrada ou alguma coisa assim, mas isso daria na cara de todo mundo já que nós tivemos um problema e levantaria suspeita. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, além disso, ele disponibiliza um código de barras para permitir a comparação do boletim de urna com a contagem. É mais uma segurança. Um ano antes da eleição, como nós já falamos, acontece aquela reunião que aprova a segurança do sistema. Eventuais falhas são sempre corrigidas. Bom, essa implantação da urna eletrônica, ela passou por cima de diversas falhas humanas. Eu, particularmente, que participei como fiscal nas votações de muitas eleições com o voto escrito nas cédulas. Eu lembro que muitos votos em branco ficavam ali disponíveis para os fiscais, eventualmente todos de uma mesma corrente política ou de um pensamento que estivesse na mesa, colocarem ali um número apenas, que era o número de um candidato, que depois era conferido com a lista dos candidatos e o voto era dado para aquele. Isso não existe mais. Isso não tem mais possibilidade. Não. Outra coisa, a gente, quando votava ali, escrevia assim, fulano de tal, mas a minha letra é ruim. Aí o mesário, o conferente, as pessoas que estavam apurando os votos, podiam ver, mas qual foi a vontade do eleitor? Isso aqui, eu acho que quer dizer Cunha, mas eu não tenho certeza, né? Mas eu acho que é Cunha. Ou seja, esse tipo de dúvida não há mais na urna eletrônica. Então, o que acontece? O presidente da República, ao invés de ter orgulho dessa criação brasileira, da nossa inteligência nacional, o Brasil é o país mais avançado do mundo nas votações. Os Estados Unidos, todo o poderoso Estados Unidos, ainda faz voto manual.
aquilo demora um tempão para ser apurado. Nós, no mesmo dia da votação, temos o resultado. Nós temos que ter orgulho disso, muito orgulho disso. Não basta o presidente da República se envolver com a bandeira nacional nas costas e imaginar que a bandeira nacional é sua. Não é sua, é de todos os brasileiros, indistintamente de credo, indistintamente de pensamento político. Se ele presta continência para a bandeira dos Estados Unidos, isso é cinismo. O que ele está pensando? Na verdade, ele não tem nenhum amor pela verdade. Ele é um sujeito completamente incapaz de amar o próximo, é um egocêntrico. E aí, ao invés de se preocupar com tudo aquilo que realmente importa para nós todos, ele fica levantando dúvidas sobre uma coisa que não tem dúvida. Por que ele não fala da Amazônia, que está queimando como nunca, que tem queimadas como nunca? Defenestrou, mandou para casa o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que tinha um nome que era admirado em todo o mundo, no planeta inteiro. Por quê? Porque ele estava falando a verdade, estão queimando mais agora que antes. Como se a Amazônia não fosse importante para o regime de chuvas no Brasil. Vejam o que está acontecendo no Brasil, a seca em diversos lugares, a falta de um regime de chuvas como havia, porque a nossa chuva, ela vem toda da Amazônia para cá, ela evapora a partir da floresta e vem para cá. A Covid-19, um comportamento completamente condenável ele teve, primeiro colocando em dúvida a vacina, depois não fazendo o que tinha que fazer, com 586 mil mortos hoje, a CPI da Covid todo dia demonstrando mais coisas escandalosas que aconteceram em torno disso. Ele devia falar sobre isso, ele devia reconhecer a ciência e tecnologia nacional. Por que ele não fala da aeronave KC-390, que é um cargueiro, que é o mais moderno do mundo, que foi desenvolvido e fabricado no Brasil, com as cabeças de brasileiros, com as mãos de brasileiros, e ele não se opôs à joint venture que a Embraer ia fazer com a Boeing, ele podia ter vetado, pelo contrário, ainda bem que não deu certo, esse avião é nosso, é orgulho nosso, mas ele não se preocupa com isso. Quando queimou o Museu Nacional, ele disse, sim, mas o que é que eu faço? Já queimou. Aí fui cínico nessa forma. Agora, quando a Catedral de Notre Dame queimou em Paris, ele prestou condolências ao povo francês. Esse cara não ama o Brasil. Esse senhor é contra o Brasil o tempo todo. Por que ele não fala do custo de vida? Do gás da cozinha, que já passou dos R$100? Da gasolina, que sobe a toda hora? Dos alimentos, que estão ficando cada vez mais escassos na mesa dos brasileiros? Exatamente porque não tem mais dinheiro para comprar e exatamente porque estão muito caros. Por que ele não fala dos 15 milhões de desempregados? Por que ele não diz o que ele vai fazer com 19 milhões de brasileiros que estão passando fome? Com 27 milhões de brasileiros que estão na linha da miséria? Com 5 milhões de crianças que não estão na escola? É um cínico. Ele, lá no dia 7 de setembro, em Brasília, na frente dos seus correligionários, na esplanada dos ministérios, falou que ia botar e quebrar e acontecer contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, sendo inclusive crime de responsabilidade do que ele fez, uma coisa gravíssima, merecendo impeachment por isso. Aí no outro dia ele vai lá e diz, não foi bem isso que eu disse, como se nós todos fôssemos idiotas. Nós não somos idiotas, presidente. Nós queremos que o senhor se debruce sobre as coisas efetivamente que importam para isso e não fique fazendo cortina de fumaça o tempo inteiro com um único pensamento. A economia não lhe interessa, o futuro do Brasil não lhe interessa, só o que lhe interessa são as próximas eleições. O senhor não está preparado para ser presidente dos brasileiros, nunca esteve preparado e nós vamos resolver isso no futuro. Mas agora, volte-se para os reais problemas brasileiros, não finja que é presidente da República, assuma o seu lugar. Era isso que nós tínhamos que dizer em relação à urna eletrônica, sobre essa questão que já está assim nos deixando apreensivos. Será que o presidente da República não tem o que fazer de importante para o Brasil? Vamos lá, vamos em frente e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.